Bom dia, Primeiro Sargento Luís Pires. Estamos consigo para a segunda entrevista neste ciclo de entrevistas da Publi TV. Inauguramos hoje o programa e realizamos duas entrevistas. A segunda entrevista que realizamos é com o comandante do posto da GNR de Vila Viçosa, porque achamos que os jovens devem ter uma relação direta e um canal privilegiado de relação com a GNR local. De qualquer forma, e antes de irmos à questão local, até para os jovens perceberem o que é isso de GNR, como é que foi formada e qual é a sua missão geral. Ora, muito bom dia, queria agradecer o convite que me endereçaram em meu nome e em nome da GNR. É um prazer estar neste canal e um prazer estar a comunicar para os jovens desta escola, principalmente, e para todos os jovens que nos ouvem, e também para todos os funcionários e toda a instituição escolar. A GNR, acho que o mais importante é logo a nossa divisa, que é pela lei, pela grei. Muitas das pessoas não conhecem o que quer dizer pela lei, pela grei. Pela lei, como é mais perceptível, é o que está escrito, é o que foi legislado e que temos que fazer cumprir, e pela grei, que são as pessoas, portanto, é a população em geral. E essa é a nossa missão, é proteger as pessoas com a aplicação da lei. Essa é muitas das vezes o problema que nos é colocado, é as pessoas perceberem que para protegermos umas temos que aplicar a lei às outras, e muitas vezes é essa a dificuldade que existe. A GNR neste momento está com 111 anos de idade, já é uma velha senhora, que se encontra o seu comando-geral no Quartel do Carmo. Dos pontos. Já hoje aqui falámos no Quartel do Carmo, porque foi fundado por alguém ligado a Vila Viçosa, era o antigo convento do Carmo em Lisboa, fundado pelo Santo Nuno de Santa Maria, né? O Nuno Álvares Pereira, um homem exatamente, de guerra, que fundou o convento do Carmo em Lisboa, construiu o convento do Carmo, onde hoje está instalado o vosso comando-geral da GNR, que depois é dividida por os diversos comandos distritais, portanto, que é conforme os distritos que existem no país. Também comandos da Madeira e dos Açores, e depois algumas brigadas especiais, portanto, a UX, que era o antigo regimento de cavalaria, que faz hoje em dia as honras de Estado que são prestadas pela Guarda Nacional Republicana às diversas entidades, e a UI, a Unidade de Intervenção, antigo regimento de cavalaria. E ainda existe ainda a Escola da Guarda, que tem toda a estrutura da formação e os seus centros de formação também. Muito bem. Relativamente ao posto de Vila Viçosa, como é que ele está organizado e que missões desenvolve aqui no nosso território? Portanto, o posto de Vila Viçosa está incluído no destacamento territorial de Reguengos de Monsaraz, que por sua vez se encontra a distrito ou comando territorial de Évora. Portanto, o posto de Vila Viçosa está inserido aqui no concelho de Vila Viçosa e apenas temos a área azul, a zona de ação, conhecida por Azul Alfa, a zona de ação, que é agora a freguesia de São Bartolomeu e Conceição. A nova freguesia. A nova freguesia, portanto, já fazemos as duas freguesias e Pardais. Portanto, não, embora muitas das vezes vamos reforçar a área de Bencatel também, portanto, mas não nos está neste momento a distrito essa Azul Alfa. A nossa missão é a chamada Missão Geral da GNR, que é fazer o policiamento de toda a área. Portanto, temos as várias valências que temos que policiar, portanto, fazemos o policiamento dito normal, fazemos prevenção rodoviária, fazemos fiscalização rodoviária, fazemos fiscalização também de estabelecimentos, de bares, portanto, toda a missão geral da GNR é efetuada pelo posto. Depois temos o apoio das várias valências da GNR, como o Núcleo de Escola Segura, portanto, o NPE, portanto, que é o Núcleo de Programas Especiais, também dos idosos. Efetuamos também, que é uma das missões que também, em conjunto com o Núcleo de Idosos em Segurança, fazemos, que é uma das situações muito importantes, que é o policiamento dos montes isolados e o acompanhamento, portanto, dos idosos. Temos também um dos núcleos que trabalha mais nesta escola, que é o Núcleo de Escola Segura, que também, além desse militar, ou desses militares que estão adscritos ao Núcleo de Escola Segura, não serem do posto de Vila Viçosa, serem sim do destacamento de Reguengos de Monsaraz, mas trabalham especificamente nas escolas e, em particular, nesta escola.
mas também é completado esse policiamento pelos elementos do posto que estão no posto de Vila Viçosa. Normalmente, quando se olha para a GNR e os jovens, até porque em termos educativos, e às vezes mal, os pais metem um bocadinho de medo aos jovens com a GNR, ou com a guarda, ou com a polícia, especialmente para colocar o cinto de segurança e outras coisas. A ideia que se tem da Força de Segurança, da Guarda Nacional Republicana, em especial aqui, é essencialmente de uma força que pune. Quando nós, e até no seu discurso é visível, que ela é essencialmente uma força que previne, que protege. Qual é a estratégia, ou se existe alguma estratégia que desenvolva junto da comunidade e em especial dos jovens, para que eles percebam que a GNR não é apenas alguém que pune, que também é essa função, Claro. mas é essencialmente uma força que tenta prevenir e tenta ajudar? Cada vez mais o nosso policiamento tenta ser proativo, portanto, evitar as situações antes de acontecer. Isso é-nos possível com o chamado policiamento de proximidade. Com o conhecer as pessoas, do estar mais perto das pessoas, as pessoas conhecerem-nos a nós, conhecerem o guarda, conhecerem que podem recorrer à guarda não como um elemento punitivo, mas sim com alguém que os vai ajudar, e é essa a nossa função. A estratégia penso que tem sido conseguida, mas não posso falar porque é um bocadinho ser juiz em causa própria, mas penso e vou notando que as coisas estão a alterar. Aquela ideia que a criança tinha que se não comes o guarda vem cá, vem-te buscar e vai-te prender, vais para a prisão, era uma ideia completamente errada, que provocava muitos problemas. Muitas das crianças, por exemplo, numa situação muito simples, como numa feira, numa festa, perderem-se, e a única pessoa a quem não recorriam era o guarda. Que era aquela a quem deveriam recorrer. Hoje em dia a situação é diferente. Cada vez mais acho engraçado e cada vez nos dá mais alegria. Por exemplo, quando nós passamos ao pé da escola, se calhar não desta, mas também já nesta, nas escolas mais pequenas, e olha o guarda, lá vai o guarda, como é que está? Bom dia, seu guarda. Portanto, as crianças infelizmente deixaram de ter medo da Guarda Nacional Republicana, dos guardas. Começaram a tê-los quase como um amigo. E isso deve-se aos tais programas que têm sido feitos, como, por exemplo, este ano o meu guarda, pelo Núcleo de Escola Segura, em que, como sabem, foi entregue um cartão com a fotografia desse militar, com o número de contacto direto desse militar, que os miúdos, infelizmente, não o têm feito abusivamente, não temos tido situações que ligam na brincadeira, têm ligado para saber se é mesmo o guarda, mas estão mesmo a falar com o guarda, e se tiver um problema posso ligar. Os pais também perceberam essa intenção e penso que os deixou mais descansados dessa situação. Muitas das vezes ligam quando vi um fulano junto à escola, ouvi dizer que qualquer coisa, e mais diretamente contactam connosco, e portanto essa ideia é diferente. Portanto, é nesse sentido que estamos a tentar fazer. E lá está, sempre conhecendo as realidades, conhecendo as pessoas, é mais fácil, como eu costumo dizer, apagar um incêndio logo no início e não deixar de ir, como o meu pai é bombeiro, essa situação não se pode colocar. Temos cada vez mais que tentar que as situações terminem logo no início. Os jovens, e aproveitando a sua presença aqui e também fazendo um bocadinho de prevenção, os jovens gostam de frequentar locais para onde a lei, e efetivamente a lei deve ser cumprida por todos, não permite que todos os jovens participem ou estejam, e não permite que todos os jovens façam todo o tipo de consumos. Claro. Estou a falar dos bares em específico. De facto, há uma lei nova que entrou em vigor há relativamente pouco tempo, que não é conhecida da maioria dos jovens. Aproveitando a sua presença aqui, poderia informar de forma sucinta os nossos jovens daquilo que podem e não podem, e do que podem e não podem consumir nesses bares? A nova lei... Podem e não podem, segundo a lei. Claro, claro. Segundo a lei, é claro que é sempre, e há sempre formas de contornar a lei, e esse é que é o grande problema. A chamada nova lei do consumo de álcool veio permitir, ou continuar a permitir, o consumo de álcool a maiores de 16 anos. Tudo apontava para passar para os 18, mas não foi assim, tendo-se feito uma barreira no tipo de bebidas a consumir. A partir dos 16 anos estão permitidos o consumo de bebidas alcoólicas não espirituosas. Um exemplo, cerveja, vinho. Portanto, aquelas bebidas mais conhecidas hoje, as bebidas da moda, o gin, o vodka, aguardentes, todo esse tipo de bebidas são já chamadas bebidas espirituosas, estão todas relacionadas num decreto-lei, não vale agora a pena, que depois podem informar. Essas bebidas só podem ser consumidas a partir dos 18 anos. Todas as outras bebidas, portanto, a cerveja ou vinho, podem ser consumidas dos 16 aos 18. Portanto, essa é a diferença. O grande problema que se coloca... Até aos 16 anos,
Não é permitido o consumo de álcool. E a frequência de estabelecimentos de restauração e bebidas e bares? É assim, discotecas só a partir dos 18 anos. Portanto, só a partir dos 18 anos. Os bares, 16 anos, ou então com idades inferiores acompanhados Pelos pais. Pelos pais, por um adulto que se responsabilize por eles. Aí é que está o grande problema, muitas das vezes. É esse adulto responsável pelos menores de 16 anos, ou até com os 16 anos, que vai ao bar, e eu compreendo aí a parte muitas vezes dos bares, que muitas vezes nos colocam essa questão da dificuldade do controlo a quem vendem a bebida. Eles estão a vender a bebida a um maior de 18, mas depois esse maior de 18, que infelizmente era para tomar conta do menor, não vai fazer o contrário, vai comprar a bebida para o menor e entrega-la. E aí é que muitas vezes provoca os problemas. Outra questão que me deixa um bocadinho, que me tem deixado um bocadinho preocupada, é que a lei está feita, as pessoas mais ou menos vão conhecendo. O problema depois é quando há situações em que pais nos dizem: vocês deviam de ir ao bar tal, porque eles lá vendem bebidas a menores. Como é que o senhor sabe? Porque o meu filho chegou a casa e estava bêbado. Tem que idade tem o seu filho? Tem 14 anos. Mas, alguma coisa está mal. Portanto, a lei está feita, mas os pais não se podem dissociar de serem pais. Claro. E a responsabilidade também é deles. É claro que nós, como força policial, nos preocupa, mas primeiro que tudo tem que preocupar aos pais, porque deixarem fazer esse tipo de situações estão a colocar os filhos em risco. Portanto, é uma situação que eles primeiro que tudo têm que proteger os filhos, e nós também o vamos fazer. Não é? Uma outra questão muito comum entre os jovens é a condução de veículos de velocípedes com motor e até de velocípedes sem motor, sem proteção, sem qualquer tipo de documentos, especialmente os velocípedes com motor, e depois a carta de condução para conduzir o automóvel. Infelizmente acontecem muitos acidentes com jovens, Sim. também no sentido de prevenir e, no fundo, de informar os jovens em que condições é que devem ou que podem legalmente conduzir esse tipo de viaturas, até porque depois dão boleia a outros jovens e às vezes acontecem acidentes, e que tipo de documentos devem ter. Poderíamos também falar um bocadinho Podíamos falar disso? um bocadinho disso. É assim, a sinistralidade é uma das coisas que nos preocupa mais, a nível de GNR e cada vez mais, e que preocupa a E infelizmente sociedade. vocês e os bombeiros são os primeiros a chegar ao local. Sim, sim. Não é? E São deparamos vocês com coisas que muitas das vezes as coisas pessoas tristes, não é? eu começava por, muitas das vezes as pessoas acusam-nos um bocadinho de, e lá está, só veem a parte de repressão. De perseguição. Da perseguição, mas porque é que estão ali ao cruzamento à espera das pessoas que saem da discoteca ou que saem do café? Só veem os que conduzem bêbados, só veem os bêbados. E muitas vezes as pessoas não pensam, porque eu vou tão devagarinho, e situações que já apanhamos, eu vou devagarinho para casa e não provoco mal a ninguém. Esse é um engano maior. Grande parte dos acidentes que ocorrem, e principalmente aos fins de semana, muitos deles são com jovens e com jovens alcoolizados. E muitas das mortes existentes são, uma grande maioria, são com condutores alcoolizados. A situação que provocam é que muitas das vezes vão provocar acidentes, vão matar outras pessoas, vão provocar danos a outras pessoas que nada têm a ver com o álcool e vão descansar das noites. E é esse o nosso objetivo. Quando estamos a fazer fiscalizações, a questão que nós queremos, e não há coisa que me deixe mais contente, é quando eu vejo hoje em dia, e se calhar das nossas campanhas têm vindo a fazer alguma coisa, quando um carro com cinco jovens, e que assim que abre o vidro, de imediato me vem um cheiro a álcool grande. Mas que eu percebo que estão 4 deles alcoolizados e o condutor diz: não, hoje calhou-me a mim não beber. Não há situação que me deixe mais contente. E as pessoas estão a começar a perceber que todos nos podemos divertir. Claro. Se calhar temos que fazer algum esforço. Olha, esta semana sou eu que não bebo, para a semana és tu que não bebes. E essa sim é a nossa maior vitória, é que não haja um acidente e muitas vezes aquela pessoa que nós até detivemos porque tinha álcool, não ir provocar um acidente ali mais à frente. Não é por acaso que as metas impostas não são o número de multas, mas o número de acidentes e a sua redução. A sua redução, precisamente. Essas são as metas impostas. Essas são as metas que nós Uma outra nos questão importa. relativamente aos velocípedes. Normalmente os jovens conduzem sem documentos, sem habilitação paratal e, muito grave, sem seguro. Podia-nos explicar um bocadinho a importância destes dois papéis que os jovens, por vezes, e os pais também não percebem. Porque é tão importante ter um documento de habilitação de conduzir, por mais insignificante que ele seja, e ter um documento chamado seguro, que... Sim, o seguro é essencial, porque acidentes todos nós podemos ter.
Só não tem acidentes quem não conduz, como se costuma dizer, embora também como peão possamos tê-los. É muito importante para que todos os danos que sejam provocados, há danos que são irreparáveis, como uma vida, não há nada que pague uma vida, mas há danos que se podem minimizar, e se tivermos um seguro, pode facilitar a vida de quem tem o acidente e que pode precisar de cuidados médicos, pode precisar, se calhar, uma vida inteira de apoio financeiro, que quem não tem seguro não o pode fazer, não consegue, e as companhias de seguro são para isso que existem. As licenças de condução são importantes porquê? Porque as pessoas têm que ter, e para ter uma licença de condução, têm que tirar, portanto, de antes era uma situação muito simples na Câmara Municipal, em que se dizia um sinal ou dois e imediatamente lá era concedida a licença de condução para ciclomotores. Hoje em dia é o chamado código, portanto, tem que fazer o exame, fica logo apto. Fica logo feito? Fica logo feito. E pode fazer a partir de que idade já agora? A partir dos 16 anos. A partir dos 16 anos pode efetuar esse exame e fica logo feito para um dia quando precisar, com os 18, quando quiser tirar a carta de categoria B, portanto, já para conduzir categoria B, que é automóveis ligeiros. Automóveis, precisamente, automóveis ligeiros. Pronto. Pode ser a partir dos 18 anos. Relativamente ao posto territorial e ao território Reguengos de Monsaraz, que eu não percebi bem como é que se chama agora, relembre-me, portanto, Estremoz e Reguengos são sedes de... São destacamentos territoriais, exatamente. Eu ainda funciono um bocadinho à antiga, portanto, lembro-me sempre das secções territoriais e não dos destacamentos territoriais. Relativamente ao destacamento territorial de Reguengos, e em concreto ao posto de Vila Viçosa, qual é a estratégia no presente ano? Porque eu sei que pensam em termos de anos letivos. Qual é a estratégia para os nossos jovens e para chegar junto da nossa população jovem? Foi desde o ano passado que foi adotada uma ação de sensibilização para os jovens que estão a terminar, para os finalistas, para as famosas viagens de finalistas, que são o objetivo primordial da maioria deles, e ainda bem que assim o é, porque é um escape que têm. E penso que com sucesso, efetuada uma ação de sensibilização aos jovens finalistas, foi feito em todo o comando territorial da GNR, e que vai ser adotada essa ação, vai ser adotada para todo o território nacional a nível da GNR, portanto foi uma ação pensada pelo destacamento territorial de Reguengos, foi adotada pelo comando territorial e vai ser adotada a nível nacional, derivado ao seu sucesso que teve, que é sensibilizar os jovens para essa viagem tão desejada, para os comportamentos de risco e os consumos de risco, em que, além de explicarmos toda a conjuntura legal, também foi explicado as coisas que podem daí advir, os comportamentos de risco, os consumos de risco, as coisas que podem fazer e devem fazer numa viagem de finalistas. E no fundo, já agora, se me permite interromper, essa prevenção e esse aconselhamento serve também para os alertar para os consumos que não devem fazer e porque é que não devem fazer durante o ano letivo, não é? Precisamente. Porque, infelizmente, alguns que consomem ou que procuram consumir produtos ilícitos durante a viagem de finalistas também já o consomem durante todo o ano. Não é? Sim, há quem faça o consumo e sabemos de alguns jovens que faça aquele consumo esporádico na viagem de finalistas, porque alguém disse que aquilo era muito melhor assim. Eu não acredito que assim o seja, não partilho essa opinião, porque muitos esquecem, não se conseguem recordar muito bem se lá tiveram algum dos dias, sabem que foram na viagem e outros que voltaram. O que é que se passou? Não sei que fui uma discoteca e a partir disso já não me lembro muito bem. Porque infelizmente também há quem lá se esteja a aproveitar desses consumos e esteja a utilizar drogas de vários tipos para acontecerem as diversas coisas. Principalmente estão na moda, desculpe interromper outra vez, estão na moda as drogas sintéticas, que é o tal comprimido que não faz mal a nada, mas que é efetivamente a mais perigosa de todas. Sim. E aquela que mais mata, infelizmente, nos nossos dias. Primeiro que tudo não sabe o que se está a consumir. Exatamente. Pode ser um comprimido de qualquer coisa que nós não sabemos o que estamos a consumir, ou não sabem o que estão a consumir. Portanto, aquela ideia de um comprimido não faz mal, não há problema. Por vezes até raticida tem, não é? Portanto... E provoca aquelas situações de indivíduos, de jovens que se atiram de bancadas, de varandas. Pronto, acharam que lá embaixo era o mar, ou porque era a piscina, ou porque muitas vezes dizem que é apostas, não é? São alucinações que as pessoas têm. E é isso muitas das vezes que tem provocado algumas das mortes que existem nesse tipo de situações. Muitos dos que vão nas viagens têm um histórico de consumo. E é isso que nos preocupa
a todo o nível da sociedade e principalmente a nível escolar. Posso adiantar que estão a ser preparada uma ação de sensibilização para jovens, para funcionários da escola, docentes e para pais, para o risco dos consumos e sintomas dos consumos e, portanto, tudo o que possa alertar para o início do consumo de estupefacientes por parte dos jovens. Portanto, essa é primordial, fazermos os alertas aos jovens, porque muito se fala, muitos pensam que por formar um charro, por formar dois, não há problema nenhum, não vai agarrar ninguém, como se costuma dizer, mas tudo tem um início. E é por aí que se começa e o final é muito triste para a grande maioria deles. Portanto, temos que tentar, com as ações de sensibilização e, claro, muitas das vezes com alguma repressão, tentar terminar com esse tipo de situações, que sabemos que é difícil, mas estamos em conjunto, só em conjunto é que conseguimos que essas situações terminem. E essa ação é, sem dúvida, importante para desmistificar a ideia de que o consumo não faz mal nenhum e que só pode prejudicar minimamente e não prejudica mais do que isso. Portanto, é errado, de facto, os consumos têm consequências muito graves a nível fisiológico e físico, não é por acaso que a lei o proíbe, não é? Claro, é para tentar porque as coisas, lá está, se calhar se consumisse uma vez na vida um charro, se calhar não seria essa a situação que o iria matar. O problema é a habituação, o experimentar novas drogas, que essas sim são terríveis porque são feitas para destruir e para habituar e para que as pessoas dependam delas, e o depender delas faz com que as pessoas façam todo o tipo de loucuras para as adquirir. Desde começar por furtar dinheiro, pequenos, normalmente começa na família. Na carteira da mãe? Carteira da mãe. Não é para ir comprar repousados, é para comprar chocolate, e para os jovens que me estão a ouvir sabem qual é o chocolate que vão comprar, não é à mercearia. E começam assim, e muitas das vezes entra-se numa bola de neve que nunca mais vai parar, só vai parar de que acaba crescer. No crime, não é? No verdadeiro crime. Precisamente. Muito obrigado pela sua presença, gostámos muito de o ter cá e de atentamente ouvirmos os seus conselhos. Espero que a comunidade e especialmente os jovens da nossa escola e do nosso agrupamento estejam atentos à sua entrevista, percebam no fundo e compreendam a vossa missão e, em grande parte, ajudem a cumprir a missão, porque ela pretende, pelo que vimos, ajudar todos e não apenas punir alguns. Muito obrigado pela sua presença. mais uma vez, muito obrigado, e que estamos sempre cá para colaborar. E nós também, sempre com a que for escola necessário, e com os jovens, e que não tenham problemas em recorrer a nós, porque nós estamos para ajudar. Sempre que for necessário, a Publia TV está não de portas abertas, mas de câmaras abertas para o posto da GNR de Vila Viçosa fazer passar alguma mensagem que julgue importante. Muito obrigado pela presença. Aos telespectadores, voltaremos na próxima semana com mais entrevistas. Estejam atentos e podem sempre ver-nos a todo o tempo em casa, onde estiverem, no meu canal, até no seu telemóvel. Então, até à próxima.